nessa tarde de sexta-feira. Você é muito bem-vindo, você que está ouvindo no carro, em casa, na portaria do prédio, onde quer que você esteja nos ouvindo nas nossas rádios parceiras, você é muito bem-vindo. E gostaria de agradecer também a todas aquelas pessoas que estão nos escutando através do YouTube, do Facebook, do Instagram ou do nosso aplicativo webradioramar.com. No nosso site, você é muito bem-vindo para estar acessando a nossa página ali no website comunidaderamar.com.br. Bárbara Silva. Olá, ouvintes. Boa tarde para vocês. Prazer estar aqui novamente agora com o nosso irmão aqui, Tiago, e outros convidados que vocês já vão conhecer. Vai ser muito legal. Amém, meus irmãos. Agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para que eles possam finalmente estar se apresentando. Fabiano Dias, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Ramar. Espero que esteja tudo bem por aí. E estamos aqui para tentar trazer alguma coisa de valioso aí para a vida dos ouvintes. Espero contribuir. Certamente todos nós contribuiremos bastante com o conhecimento de vocês, não é isso, Adriana? Opa, pessoal, boa tarde. Obrigada aí pelo convite. Tiago, Bárbara, Ana, todos os nossos ouvintes, uma boa tarde. Vamos humildemente tentar apresentar alguma coisa que seja útil para todos. Muito obrigada. Bacana, nós tivemos a oportunidade de estar com vocês e aprender um pouco mais dessa história de Bitcoin, de empreender dentro da área do Bitcoin, dentro da teoria das bandeiras, com a Adriana, que levou de forma excelente o conteúdo trouxe ao nosso conhecimento essa oportunidade de entender. Mas, Fabiano, fala para mim da sua trajetória, como que você começou empreendendo dentro da área do Bitcoin, seus estudos, não foi que você falou? Isso. Foi mais ou menos isso, Thiago, que eu falei para você, que em dado momento da minha vida, minha família tinha farmácia, né? Farmácia e restaurante em Santos. E a gente quebrou, tá? E meu pai quebrou primeiro no nome dele e em segundo no nome dos filhos. Então a gente ficou ali, eu fiquei sem poder ter uma conta em banco, mais ou menos dos meus 24 até mais ou menos os meus 33, 34 anos de idade. Então foram quase 10 anos aí de vida só no dinheiro vivo. Então se eu realizasse um trabalho, eu já era professor de inglês nessa ocasião, também fazia manutenção de informática, aí depois passei a fazer serviços de tradução, serviços de web design, depois fui me especializando para poder fazer serviços de web design, serviços de próprio design em si, eu já mexia com CorelDRAW e tal. E eu fazia esses serviços, né, sempre na linha freelance, que eu já vim de família de comerciante, e a gente sempre teve aquele tino de querer trabalhar para si próprio em vez de entregar currículo, né? Então, mas o dinheiro que eu recebia, eu tinha que receber em cheque e corria na boca do caixa e trocava por dinheiro. E era dura a vida, né? Sobretudo porque eu nunca sabia quanto eu ia ganhar, porque eu, mesmo dando aula, quem dá aula particular estiver escutando, a gente sabe, o aluno te cancela, ou o aluno tem algum aperto econômico, a primeira coisa que ele cancela é a aula, então você não tem garantia de quanto você vai receber mês que vem. E então tinha esse aperto, e eu passei a pensar da seguinte forma: se eu estudar como o que é o dinheiro, eu vou resolver o meu problema de dinheiro. Eu não aconselho a ninguém fazer isso, tá? Não é por aí, tá? Mas foi o que eu pensei, foi o insight que eu tive naquela ocasião, e isso foi me levando primeiro a tal. Primeira coisa que eu vi foi ciclos econômicos, ciclos de Kondratiev. Vi, aquilo era muito esquisito, eu falei, meu Deus do céu. Aí depois eu caí com os austríacos, aí ali a coisa começou a fazer um pouco mais de sentido, tá? Aí mais tarde eu caí com a história do padrão ouro e da impressão de moeda desenfreada, né? O quantitative easing. Caímos naquele documentário Zeitgeist, não sei se o pessoal vai lembrar, de antes do YouTube, né? Explicava um pouquinho disso aí com um pouquinho mais de clareza. E nisso daí pro Bitcoin, perfeito? Então eu comecei, e aí eu logo caí na primeira comunidade Bitcoin do Brasil, que era de um amigo de Santos também, eu sou natural de Santos. E
E ali ele arrumava trabalho, quem quisesse trabalhar. Ele até tem um vídeo até hoje no YouTube, quem buscar, ele fala, eu ajudo pessoas a trabalhar no ramo de tecnologia no exterior, especialmente na área do Bitcoin. Era o dizer dele no vídeo, o nome dele é Rodrigo Souza. E nessa que eu fui. E ele, de fato, me arrumou um trabalho com uma empresa no exterior, me apresentou 2 rapazes, que são 10 anos mais jovens que eu, que tinham acabado de criar um sistema que pagava salários em Bitcoin. E aí eu os conheci, e aí primeiro mês eles me contrataram, no segundo mês eu os chamei para conversar e falei, olha, vamos fazer o seguinte, não me paga salário, me paga comissão, e só que me ensina como é que a operação funciona. Para mim o aprendizado vale mais do que o dinheiro. E se vocês ganharem eu ganho, se vocês perderem eu perco. Aí os caras ficaram eles pegou super bem. E eu tinha medo de falar isso. Falei, caramba, os caras vão me achar, né? Vão me chutar daqui e vou perder a oportunidade. Mas não, foi o contrário. Eles falaram, pô, que legal, quer tomar risco com a gente? Vamos que vamos. Vambora. E a gente deu muita sorte. Naquele mesmo ano a gente ganhou um prêmio na França. O time já era 6 pessoas. Sou da primeira onda de contratados. E nesse ano entrou e saiu pessoa, entraram e saíram pessoas. E a gente fechou com um time de 6. E a gente ganhou esse prêmio no final do ano. Essas 6 pessoas foram lá para Paris. E ali tinha se materializado um sonho, não só dos garotos, né? Que ali naquela ocasião eu tinha 37, eles tinham 27 e 26 anos, respectivamente. Então, tinha materializado um sonho para um grupo de jovens ali, né? E dali a coisa foi se estruturando, o mercado no Brasil foi aumentando, uma série de usuários aqui, a gente já pagou no Brasil algo acima de 100 milhões de reais já hoje em dia no Brasil. E, sobretudo, mais tarde no mercado argentino, com a ocasião da pandemia, impulsionou muitos negócios da Bitwage, que aí já pagava salários não mais em Bitcoin, mas em stablecoin, que, para quem não sabe, é a tecnologia do Bitcoin aplicado a uma moeda que é pareada com dólar, 1 a 1 com dólar, e isso aí consolidou nós como um dos pioneiros, né? Agora a Bitwage acabou de fazer, em maio, fez 11 anos agora, e consolidada como uma grande empresa, um grande nome do setor. Então, foi uma jornada muito bacana aí, de completamente quebrado sem conta em banco a ter parte, né, em uma das aí fintechs referência aí do nosso setor. Então, foi um negócio muito legal. Agradeço a Deus todo dia. Não tem como não. Bacana. Então, no caso, você hoje está na Bitwage, que é uma empresa que serve para recebimentos de salário através de stablecoins ou Bitcoin. Para quem tem dificuldade de estar recebendo dinheiro, fecha a parceria com a Bitwage e a Bitwage passa a efetuar os pagamentos já convertidos em stablecoin ou Bitcoin. Perfeito, Thiago. Você tem, por exemplo, a pessoa tem $1.000 para receber. Ela, em vez de receber esse equivalente em reais na sua conta, que hoje seria, não sei, R$5.300, mais as taxas, né? Que vão entre taxa e IOF, algo aí em torno de uns 5%. Ela pode receber isso em stablecoin na carteira dela, na sua autocustódia. Imagino que outros convidados aqui já explicaram o que é autocustódia para o pessoal. Mas certo? pode explanar, é rádio. Rádio a gente... O Bitcoin trouxe uma tecnologia que vem a resolver um problema que a gente cresceu escutando na nossa vida nas últimas décadas, que é, no banco não tem dinheiro nenhum. Se todo mundo for correndo ao banco e tirar o dinheiro, o banco quebra antes de tirar o último. E todo mundo, lógico que isso aí já é falado há muito tempo, né? Se algo começa a ser falado no Brasil, é porque fora do Brasil já começou a ser falado antes, né? A rigor. Então, para resolver esse problema, vários profissionais da tecnologia e da criptografia se uniram, ou seja, profissionais da matemática, não só profissionais de computação, se reuniram para criar uma forma bancária que permitisse, sim, que os ativos fossem verificados, pudesse se verificar com uma certa transparência, que quanto ativo, se aquele ativo de todo mundo estava de fato naquele mesmo cofre, uma maneira de verificar qual parcela disso estava naquele cofre, pelo menos ali parada como garantia. Tá? E de experiência em experiência você resulta no Bitcoin, tá? E o Bitcoin tem aquele formato de chave pública privada e você, em posse das suas chaves privadas, você tem a autocustódia, quer dizer, todos aqueles fundos dentro da rede do Bitcoin, esse banco do povo, esse banco para todos, ele pode ser retirado dali a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do planeta, sem que você tenha que consultar ou perguntar nada para ninguém.
tá? O ato de você ter os seus ativos guardados numa rede dessa natureza, porque aí do Bitcoin derivou-se várias, né? Que tem essa mesma característica, chama-se autocustódia. Ou seja, sua própria custódia dos seus ativos e não na mão de terceiros. Perfeito? Perfeito. Então a Bitwage paga hoje, você tem $100 mil para receber do seu empregador, ele paga hoje descontado uma taxa, dependendo da stablecoin que você receber, também algo de 2 a 3%, taxas de rede quando aplicável, que é a taxa de transferência, direto na carteira da sua autocustódia. Aí você pode escolher, uma parte você pode botar nos cartões de débito que tem hoje, você pode botar na sua exchange e negociar, ou fazer o trade para quem faz, ou simplesmente trocar pela moeda local para quem troca, enfim, você tem ali uma liberdade maior de trabalhar com seu ativo numa temática que a gente acredita seja o futuro do dinheiro, tá? Porque você tem que entender que isso pode parecer complicado para as pessoas de umas gerações mais avançadas, como da minha mesmo. Eu vejo várias pessoas que estudaram comigo, pessoas até bem colocadas profissionalmente, mas que isso para elas parece muito complicado. Ao passo que para mim parece simples naturalmente devido a trabalhar com isso, né? Agora, para as gerações mais novas, isso aí vai ser natural. E as gerações mais velhas vão passar, né? Então a gente entende que essa temática de você entender o que é o dinheiro, entender o que é a autocustódia, entender o papel da chave criptografada na sua vida, vai ser a temática da vida aí por os dias que vem. A gente até tem, citando aqui o nosso amigo Renato, né? Que quem não, do mesmo jeito que quando vem a energia elétrica, quem ignorou a existência da energia elétrica foi varrido, né, comercialmente falando. Quem não entender esse tipo de economia tende, né, esse tipo de processo de guarda dos seus bens tende a ter mais dificuldade aí de acumular riqueza ao longo dos anos. Perfeito? Então... Perfeito. Então, no caso, só para ver se eu entendi, quem tem uma cold wallet, ele tem, no caso, o poder da moeda dele com ele, sem depender de terceiros para essa armazenagem. No caso, é como se eu tivesse dinheiro vivo guardado no meu colchão, porém digital. Exatamente, né? Mais do que isso, porque com o adendo de o teu dinheiro vivo só vale naquela comarca, né? No caso, se o dinheiro for brasileiro, ele só vale no Brasil. Ao passo que esse colchão, que é a autocustódia, ele vale no planeta Terra inteiro. Vale na internet, né? Porque hoje você tem a figura do tempo do colchão, você não tinha internet. Hoje você tem. Então isso aí te permite gastar esse dinheiro no mundo inteiro, né? Perfeito. E no caso, se eu tiver patrimônio, no caso no Brasil, a Adriana deve saber bastante disso. Vamos ver. Eu tendo patrimônio no Brasil, se eu quiser fazer essa internacionalização do patrimônio, é tranquilo? Como é que funciona? No caso, você diz de empresa ou seu patrimônio... Pode ser de empresa. Particular. Por exemplo, hoje você tem do Bitcoin na sua custódia, você pode deixar para os seus herdeiros, até como o Renato costuma mencionar, falar que não deixa para a esposa adúltera, né, para filho indigno. Então, é você ter o comando daquilo para quem você quer deixar, né? Então, vamos supor, hoje você deixa, tem N modos de você deixar para os seus sucessores, você pode deixar por e-mail, você pode... Tem várias formas, né? Pode deixar com alguém de confiança as chaves, ou pode dividir a chave entre duas pessoas, as pessoas depois vão se encontrar e juntas vão verificar aquele saldo, né? Isso o seu dinheiro, o Bitcoin, a gente está falando do seu dinheiro mesmo, pessoal. Das empresas, o que a gente faz em relação à internacionalização é hoje, por exemplo, você ter uma empresa no Brasil, você querer abrir uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, então a gente faz esse caminho. Mas o que a gente faz mais é internacionalizar a pessoa, que é o que a gente menciona de teoria das bandeiras, que é, por exemplo, você não depender só do Brasil para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, a pessoa hoje, que ela só tem um passaporte brasileiro, ou tem o direito ao passaporte brasileiro, porque muitas pessoas não chegam nem a emitir o passaporte, elas não chegam nem a viajar para o exterior, elas têm geralmente um RG, um CPF, enfim. Então, ela tem aquele documento apenas no Brasil. Ela trabalha em solo brasileiro, recebendo em real. Então, as bandeiras dela todas estão aqui. Eventualmente, numas férias, ela pega um avião, vai para outro país, mas ela consegue ter a segunda bandeira apenas nas férias. Então, ela só fica mais presa ao país. O que a gente defende hoje em relação à liberdade é você ter um outro documento, que a gente advoga muito pelo documento europeu, que é mais facilitado pelo próprio brasileiro ter muito ascendente. Todo mundo tem um avô, bisavô que veio da Europa, ou de Portugal, da Itália. Aqui no Rio tem muito português, né? Você falou que o espanhol fechou, né? O espanhol fechou para neto pela lei de memória democrática, que ficou aberta durante
se eu não me engano, foram 3 anos, né? De 2022 a 2025. E os netos conseguiam se nacionalizar pela consanguinidade, que é o direito da família, não precisando residir fora, não precisando ter outras obrigações. Então, infelizmente, essa janelinha fechou. Muita gente veio atrás de nós aí no último 45 do segundo tempo, conseguimos ajudar algumas pessoas. Então, por enquanto, essa janela fechou. Porém, a pessoa também tem interesse em Espanha, ela pode, tendo um trabalho remoto, ou como vocês de repente tem um podcast que vocês viajam, vocês têm um trabalho fora do solo espanhol, vocês podem ir como visto de nômade. Então, são N tipos de regularização que você pode fazer para você ter um documento europeu. Ah, eu não tenho um europeu na família, eu não tenho, meus avós são falecidos, meus pais, eu não tenho como... O italiano também está aquela briga judicial, então... São várias formas de você ter um documento. A italiana ainda estamos dando entrada, né, que está sendo discutido. E para quem não tem ninguém, tem um grande volume em dinheiro que queira investir, tem os vistos Gold, que daí você já tem que entrar com um montante maior, de 200 mil euros para cima, que você também não precisa pisar no solo europeu para ter aquela ligação com o país, e depois de um certo tempo você tem o passaporte europeu. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de educação, de falar para as pessoas quem tem a possibilidade de conseguir um passaporte. Depois, aí, a outra parte fiscal, que é a parte que o pessoal do Paraguai faz, o pessoal do Uruguai, que é a parte da tributação ser mais suave, de você ter uma offshore. Então, são N coisas que a gente agrega com Bitcoin, a gente troca muito cliente, que a gente costuma brincar. Às vezes é um cliente interessado em Bitcoin, eu passo para o Fabiano e vice-versa. Então, a gente tentar pluralizar a vida da pessoa, para ela não ficar só presa num país, porque as leis mudam, os governos vêm aí, canetam mais, aumentam imposto, então a gente quer, tipo assim, então tá muito ruim, que nem tem muita gente indo para o Paraguai, tem muita gente indo para os Estados Unidos, empresários estão tendo essa visão também, então da pessoa ter saída, vamos dizer assim, tirar o dinheiro do seu país e o país do seu dinheiro, então isso a gente está aí para ajudar as pessoas e qualquer dúvida, depois se quiser, a gente deixa o arroba aí para o pessoal entrar em contato. E é isso aí. Bacana. Então, no caso, para entender melhor essa questão da teoria das bandeiras, no caso, eu, Thiago, teoricamente, teria uma bandeira só, que é a brasileira. Certo. Mas eu poderia ter 2 bandeiras. Você já tem Bitcoin? Não. Assim, os satoshinhos, você não. Já não tem um investimentinho assim? Não, nada ainda. Tá começando? Ainda estou estudando. Uhum. E no caso, vamos supor, eu, Thiago, sou brasileiro, porém minha residência fiscal também é brasileira. Sim. Minha pessoa é brasileira. Hoje está na moda do Paraguai. Sim. No caso, então, para eu adicionar uma bandeira no meu caso, Thiago, eu teria que abrir uma residência fiscal no Paraguai. Continuaria morando no Brasil, mas teria minha residência fiscal no Paraguai. Então, todo o dinheiro que eu recebesse, eu não pagaria imposto no Brasil. No Paraguai, o que vem de fora não é tributado. Logo, né? eu fugiria da tributação. Justamente. Mas a questão, Thiago, é principal, que às vezes as pessoas não esclarecem, enfim, ou vem algum vídeo no YouTube solto que a pessoa não fala, é assim, você, para ser residente fiscal em outro país, você precisa não ser residente fiscal no Brasil. O que é ser residente fiscal no Brasil? Você passar mais que 6 meses, qualquer país. Se você passar mais que 6 meses no país, você vai se tornar residente fiscal naquele país. Então, a pessoa quer tirar uma residência no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, ok, ela pode tirar residência, ela tem livre acesso. Agora, se ela quiser ser residente fiscal lá, ela vai precisar abrir mão da residência fiscal no Brasil. E não é todo caso que vale a pena, dependendo do que você faz. Por exemplo, temos pessoas conhecidas que moram na Europa já há muitos anos e eles ainda não deram saída, porque eles têm aluguéis aqui. Então, o que gera no solo brasileiro, eles tributam aqui, e o que a empresa de lá tributa lá. E tudo bem, vou pagar imposto 2 vezes, mas não é que você vai pagar imposto 2 vezes, é o que gerar no solo de cada país, você paga para aquele país. Então, é tudo caso a caso, não pode generalizar. Tem gente que acha, vou dar saída. Tudo bem, dependendo do que você fizer, pode ser benéfico, mas tem que analisar, assim, o perfil mesmo da pessoa. Interessante. O que vale para um, às vezes, não pode não ser bom para o outro, né? Então, o que você acha desse grande movimento Paraguai? É interessante o Paraguai por ser próximo ao Brasil. Você pega um carro, não precisa pegar avião, não precisa pegar nada, você pega uma fronteira terrestre, você atravessa, é próximo aqui ao Paraná, e você vai, isso é vantajoso. Tem pessoas que praticam até o fronteirismo, porque pessoas que moram no Paraná, ali perto, então costumam transitar com mais facilidade, isso aí é positivo. Eu, particularmente, não sou muito fã de Paraguai para residir. Apesar que agora está melhorando, tem cidades que estão mais modernas e com mais estrutura e tal, mas assim, eu, sinceramente, se eu fosse escolher, eu não recomendo para cliente viver no Paraguai.
Mas se a pessoa quer ter a vida lá e quer não pagar imposto e seja um país próximo, é uma opção interessante. Por isso que eu falo, tem que ver caso a caso, né? A gente, como já viveu na Europa, a gente está sempre por lá. Tem cidades muito boas. Lá na Europa também, você com o documento europeu, como cidadão, você pode abrir empresa na Estônia. Você com Bitcoin acima de 1 ano na sua custódia lá, sem fazer trade, você não paga imposto. Então, o mundo tem N possibilidades. Agora, quem está no Brasil, que é mais próximo, uma coisa mais assim, que possa ir todo mês para lá, né? Que você não vai pegar um avião todo mês para a Europa, porque é muito caro, mas é uma opção a ser estudada. Eu, particularmente, para nosso caso, não se aplicaria muito, assim. Interessante. No caso do Paraguai, né? Interessante essa questão de teoria das bandeiras, né? Até para que a gente possa estar ampliando os nossos horizontes de possibilidades, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, correto? Exatamente. E, Fabiano, no caso essa questão do Bitcoin na sua vida, o que ele representa? Eu estou tentando aprender um pouco sobre esse novo mundo, né? Eu sou da área que jamais material, digamos assim, né? Que gosta de ver o café ali, vamos supor, tem uma saquinha de café, aí a saquinha de café tá ali, ou tem um terrenozinho, o terrenozinho está valorizando, porque é uma coisa complicada, porque todo mundo que a gente vai conversar sobre Bitcoin, a pessoa já pergunta assim, quanto que eu vou ganhar? Olha, o Bitcoin não tem nada a ver com quanto você vai ganhar. O Bitcoin não está aí para pagar nada para ninguém. O Bitcoin é simplesmente um sistema. Esse pensamento do quanto eu vou ganhar, ele mesmo já é um pensamento obscuro. Porque, tipo, eu vou botar meu R$1 milhão no banco, a pessoa fica pensando aquilo, né? Ela escuta falar que se ela pôr R$1 milhão no banco, ela vai tirar limpo dali 6 mil todo mês. Aí ela ganha 5 por mês, ela fala assim, caramba, então eu vou ganhar mais do que eu ganho hoje, sem trabalhar, aí eu vou ficar só em casa, assistindo televisão. Isso, ou seja, leva uma série de pensamentos que não fazem sentido, que não são edificantes. Perfeito? Mais do que isso, quem que vai te pagar esse dividendo? Não é necessariamente o governo. Vamos só usar a lógica básica. Alguém está te pagando isso porque ela tem um interesse em ter aquele montante seu. E enquanto ela estiver segurando aquele montante seu, ela vai te dar um tanto, tá? É a mesma coisa assim, você tem 2 terrenos. Um está desocupado, você não faz nada com ele. E o outro você utiliza, mora, planta, sei lá, trabalha ele. O que está livre, a pessoa fala assim, não, me dá esse teu terreno, eu não vou tomar ele de você. Eu vou te dar X por mês e vou utilizar o seu terreno. Aí no término eu faço o seguinte, qualquer momento que você quer pegar o teu terreno de volta, você me avisa com uns 3 meses de antecedência, tá bom? Irmão? Você me dá o terreno de volta. Você concorda que essa pessoa está melhor do que você? Se ela tem dinheiro para te pagar todo mês, ela nem está comprando o teu terreno, é porque a utilização daquele terreno para ela é tranquilo. A utilização do terreno dela vai gerar um valor maior do que o próprio terreno, porque senão ela chegava e te comprava. Perfeito? Então, de certa forma, aquilo estar na posse dela durante aquele tempo é benéfico para ela. E se é benéfico para ela, ela sabe coisas que você não sabe. Tá? Então, ou seja, é esse tipo de exercício lógico que a pessoa não faz e, sobretudo, né, o destino da vida dela, né? Ela não entende o que ela está fazendo na Terra, ela não entende porque que ela tem que trabalhar, né? E ela acha que o caminho mais curto, que ela acha, na verdade, porque ela tem problemas de falta de dinheiro, o que é natural, todos nós podemos se encontrar nessa situação, nos encontrarmos nessa situação, assim como eu me encontrei, ela acha que a solução de todos os problemas dela, ou mais ou menos a origem de todos os problemas dela, advém da falta de dinheiro, tá? O Bitcoin vem justamente para clarear essa regra do jogo, tá? É um ambiente fechado, tem lá 21 milhões de moedas, e dentro desse ambiente fechado todo mundo trabalha, quem tem mais moeda ou não. Então, é a forma de poupança mais honesta, a única as regras do jogo, porque o Bitcoin é um sistema cujo código é aberto, tá? Então todo mundo pode pegar hoje o código do Bitcoin e fazer seu próprio Bitcoin. O teu desafio é fazer isso valer alguma coisa, né? E então é o único jogo onde você guarda dinheiro, guarda valores, melhor ainda dizendo, onde a regra do jogo é conhecida por todos, tá? Diferente do banco que eu acabei de descrever, tem uma série de coisas que são obscuras e você desconhece. Ou seja, com o Bitcoin,
Ok. Com o Bitcoin você... Lembra do Collor? Na Argentina, por que o Bitwage fez tanto sucesso na Argentina e, na verdade, por que a stablecoin fez tanto sucesso na Argentina? Porque na Argentina ninguém confia no banco até hoje. Porque eles fizeram aquilo que aconteceu com o Collor aqui, lá aconteceu umas 3 vezes. Em 30 anos, se não me engano. Então, o que acontece lá, ninguém tem a menor confiança no banco. Ninguém guarda dinheiro no banco. Eles sabem que a chance de outra política descer e recolher o dinheiro do banco de novo é iminente, né? Mas uma coisa interessante, então, que fica nessa história como aprendizado, é que com o Bitcoin você não cria novos Bitcoins. Não, isso não é nem possível. Entendi. Mas com o Bitcoin pode ser que você consiga se proteger do governo. O Bitcoin é uma criptografia, perfeito? As criptografias foram inventadas para que 2 pessoas pudessem trocar uma mensagem sem que um terceiro interferisse nela. Nesse caso, são 2 pessoas trocando números sem que a terceira pessoa interfira ou saiba quem são essas 2 pessoas e que números elas estão trocando. Esses números, no caso, são dinheiro. O dinheiro é até uma característica secundária, tá? Não tão menor, mas secundária em relação ao fato de que o Bitcoin é a primeira iteração, a primeira versão da criptografia na mão do cidadão. Porque a gente tem que entender que antes você não tinha um computador na mão de cada pessoa. Por mais que o computador já fosse pessoal, a maioria das pessoas tinham computadores na sua família. Um ou outro mais profissional tinha um notebook que era caro, tá? E as pessoas ainda não tinham, por exemplo, a mãe tinha um computador no quarto, ou se tá sua mãe e seu pai no quarto, e ter 2 computadores, um para sua mãe e um para seu pai. Não era assim, era. Isso só passa a ser assim com o celular. Casa, olha lá. Né? O celular nada mais é do que um microcomputador. É exatamente, tecnicamente falando, um microcomputador e faz as exatas mesmas coisas. Né? E como agora as pessoas têm um desse em cada mão, você pode dar uma criptografia a cada um. Né? Ou seja, a chance de 2 pessoas trocarem mensagem entre elas sem que nenhuma terceira pessoa interfira. O fato dessa pessoa ser o governo é só um detalhe. O fato disso ser visto como o governo hoje é porque, no mundo moderno, os governos, através das polícias secretas, se tornaram a verdadeira força de poder dos nossos modelos políticos. Tanto que nisso a gente vê presidentes de países como, por exemplo, no caso da Rússia, que foi uma pessoa criada dentro de um serviço secreto policial. Tá? Então hoje o serviço policial, ou seja, a possibilidade do governo de interferir na tua vida investigativamente, ela é obrigatória e eminente. Você vê a figura da CIA, a figura da BIM, e isso tem um limite, né? Isso tem um limite, porque as pessoas precisam de privacidade, né? Entendeu? Inclusive você só ter o verdadeiro encontro com Deus, o pessoal que acompanha Sobretudo Evangelho deve conhecer o Mário Persona. Eu acho um puta de um cara, não só porque ele é de Santos, minha cidade de Natal, mas que ele fala o seguinte: Deus é aquele que você encontra na hora que você está sozinho, né? Então, você precisa da sua privacidade, tá? Só você e Deus, literalmente, que a gente fala na expressão, para você entender ele falando com você, para você poder escutar, né? Ou seja, a privacidade, ela é fundamental para o cristão. Então, aprender Bitcoin é fundamental para o cristão também. Essa é a lógica que eu penso. E aí, Bárbara, o que você acha disso? Deus é um... Como é que é? Repete a frase para a Bárbara argumentar. O Deus se encontra com você na hora que você está sozinho. Eu não sei eu vou buscar as palavras do Mário Persona. Quem tiver aí, quem conhecer o Mário Persona pode... Eu não quero estar distorcendo a palavra dele, que ele é um pregador fantástico aí. Amém. Eu tô começando a encaixar um pouco melhor a ideia da criptomoeda, né, do Bitcoin, porque eu realmente não entendia nada. Nada, só tinha ouvido falar. Mas realmente é um assunto muito interessante. E o interessante é que como você explicaria o Bitcoin para quem está começando no Bitcoin? Tipo, vamos supor, a pessoa está tendo o primeiro contato, por onde ela iniciaria? Eu renatisticamente falaria, é a única forma de você ter. Se você não tem Bitcoin, eu tenho uma notícia triste para te dar. Você não tem dinheiro, tá? Você tem o teu dinheiro tá vazando pelo ladrão. Você tá segurando ele por aqui, ele tá vazando entre seus dedos. Então, o único dinheiro que você tem é o Bitcoin, se você tiver. E se você não o tiver, você tá no zero, tá? Aí você fala assim, mas e minha casa?
Também não é só A sua casa não só você tem que pagar para o governo, que é um sócio seu que só aparece no dia do lucro, como se ele decidir que ali ele quer fazer uma estação de metrô, ele te tira dali e paga o valor que ele bem entende. Mas e o meu carro? Isso eu não vou nem falar, né? O filho também não é só seu, que o Estado obriga a matricular e a dar vacina. Então nada é tão nosso quanto nossos bitcoins. Nem sua família é mais sua. Você tem que sair de casa e ir para um canto, tua esposa tem que ir para o outro, você tem que deixar as crianças com a babá ou com a televisão ou na creche. Com a escola. Interessante. E lá a creche pertence ao governo e ensina um monte de valores que não são muitas vezes os valores da sua família, ou quase sempre. Muitas vezes. Né? E a perspectiva que você tem para o Bitcoin, no caso, qual seria a sua perspectiva para o Bitcoin para quem está começando a estudar? Tem muita gente que está falando que já está tarde para entrar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Não existe isso. O Bitcoin, como eu falei, é fundamental que você entenda que você só vai conseguir ter alguma coisa de fato, só vai conseguir ter a propriedade de alguma coisa no mundo de hoje, na base de chave criptográfica e no futuro também, tá? O mundo acabou de mudar, tá? A mudar, como eu falei, dando uma criptografia. As pessoas têm que entender o que é criptografia para elas poderem se proteger, né? Porque nem mesmo os governos podem garantir. Porque, pensa bem, os governos, se você pegar para o candidato A, não vou nem falar nomes aqui, você pegar o candidato A e o candidato B, o candidato A vai falar que o B não presta. E o B vai falar que o A não presta. Então quem não vai me dizer que eu não deveria ter Bitcoin para me proteger? O A vai dizer que eu tenho que me proteger do B e o B eu tenho que me proteger do A. Então é melhor eu me proteger logo do sistema todo. Todos, certo. Então, no caso, o Bitcoin, nesse sentido, seria uma moeda um sistema de proteção. A criptografia é a palavra correta. Quer dizer, mensagens que só você e a pessoa que você autorizar podem ler. Nós cristãos, a gente pensa que, e acredita e crê piamente que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E nós não costumamos acumular tesouros onde a traça e a ferrugem pode consumir. Então, no caso, assim, a gente precisa estar atento às tecnologias, como você mesmo está falando, que Bitcoin é o futuro do dinheiro, é o futuro da reserva de valor. Nós precisamos estudar, precisamos aprender, né? Mas o nosso coração, ele não necessariamente está nisso, ok? Mas nós estamos no mundo, vivemos no mundo, não nos misturamos no mundo porque viemos para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós propagamos a mensagem de Cristo e para isso nós procuramos instruir os nossos ouvintes e as pessoas que acompanham a gente, seja através do Instagram, do YouTube, do Facebook ou do nosso site, comunidaderamar.com, a, como você disse no início, estudar. Né? Estudar, examinar, até para que você possa estar se posicionando no mercado cada vez mais predatório, igual você mesmo falou, não é isso? Exatamente. E em última análise, a sua riqueza não provém do... Se você agora acabou de descobrir que você não tem dinheiro nenhum, isso não quer dizer nada. A tua riqueza, na verdade, materialmente falando mesmo, não provém do dinheiro que você tem guardado necessariamente. Isso é uma forma, obviamente. Mas não provém daí, tá? Ele provém do teu ofício, você deve fazê-lo como se fosse para Deus e como se o patrão estivesse olhando. E ele provém da tua prioridade na vida, como a gente falava aqui antes, de você amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, você ter Deus como de todas as coisas que você tem, seja o seu dinheiro, o seu emprego, o seu carro, sua casa, e o que mais você puder elencar de importante, e Deus está acima delas todas, porque Ele vai te garantir a prosperidade, porque a gente não fala todo dia o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, tudo que você precisa você tá pedindo a Deus que tudo que eu preciso de fato, que no caso é o pão, o sustento da vida, eu preciso só de agora, o momento de agora, o pão é de agora, o resto a gente resolve depois, Deus à frente, e assim que você vai ter riqueza, ou seja, com a ética de trabalho, Deus acima de todas as coisas, você vai ser necessariamente uma pessoa próspera, uma pessoa boa, bem vista, vai resolver todos os problemas aí que parece que o dinheiro resolve, mas não é, né? Nesse seu caso, eu tenho um contraponto a fazer, porque nesse sentido, eu estava conversando aqui mais cedo, eu falo para você, quando nós nos posicionamos por Deus, quando a gente resolve viver uma vida sacrificial, cristã, as coisas não costumam melhorar, as coisas costumam se apertar. Né? É justamente o oposto. E aí nós precisaríamos entender a palavra prosperidade. O que seria prosperidade? Muitos vão ver a prosperidade numa família bem
juntada, bem reunida, outros vão ver prosperidade na questão de tempo, de qualidade, cada um vai ver a prosperidade de uma forma. Como que a Bíblia vê a prosperidade, Bárbara Silva? A Bíblia ela não vai isentar a gente de ter alguma coisa, mas o fundamento de fato é onde está o seu coração nisso, né? A gente tem aprendido isso com a palavra de Deus. E uma coisa que eu fiquei pensando assim, enquanto vocês estavam falando é justamente nisso. Porque assim, a gente vive, né? A gente acaba sendo empurrado para tentar ser melhor do que o outro dentro desse mercado, justamente para poder conseguir alguma coisa. E manter o coração puro dentro disso deve ser um desafio, né? Eu até tenho uma pergunta para vocês. Vocês são católicos, né? Sim. E eu sei que também existe uma base muito firme no catolicismo, né? E eu respeito muito. Eu tenho amigos que são católicos e eles são bem posicionados. E assim, eu tenho como exemplo. Né? Então, assim, eu vejo que é difícil mesmo, porque, de fato, a gente é o tempo inteiro dentro do mundo, né? Vivendo aqui como pessoas e tendo que ser cidadãos, né? Tem que ser. Você tem que, de alguma maneira, você tem que respeitar o governo, te entende sobre a questão das autoridades, de honrar as autoridades, de orar pelas autoridades. Só que nem toda autoridade é boa, a maioria não é boa. E assim, é muito difícil lidar com questões no nosso próprio interior, né? Manter essa pureza diante de Deus. Porque diante das pessoas a gente até consegue disfarçar, né? Mas o Senhor que sonda os corações, né? Que conhece o quão maligno ele pode ser. A gente vê isso em Jeremias, né? O profeta Jeremias fala sobre isso e o Senhor responde dizendo que só ele é capaz de sondar o coração, só ele é capaz de saber quão corrupto ele pode ser. E aí a minha pergunta é assim, como fazer para se proteger dessa corrupção? Porque a tendência do homem é quanto mais tem, mais querer ter. Sim. Né? E se preservar, né? Preservar essa consciência, né? De que Deus está me vendo. Eu ainda preciso ser um diferencial. Mesmo que eu tenha que viver nesse mundo e ter que ser diferente, né? Conseguir alguma coisa, preciso me destacar. Como eu posso ser diferencial para Deus? Para me destacar, sabendo que Deus está me vendo, Ele está ali me observando e Ele não me colocou ali naquela posição, não me fez prosperar, né, financeiramente falando, só para eu prosperar. Como vocês falaram aqui no início, né? Vejo que vocês têm um propósito assim mais voltado para ajudar outras pessoas também, né? E como que faz para poder manter isso assim? Porque eu imagino que no tempo que vocês estão vivendo, né, e trabalhando nisso, já deve ter aparecido muitas propostas, muitas tentações, muitas provações, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, esse ponto. Assim, tem pessoas más, né? No meio, tem todos os ramos tem pessoas, enfim. Mas a gente procura colocar Deus à frente de tudo. Então, entrega para Deus, assim, olha, Senhor, eu tenho um desejo, eu gostaria de tal coisa, conversa com Deus. Porque uma vez eu ouvi um padre falar uma frase que me impactou muito: se não vier de Deus, eu não quero. Então, você está recebendo uma proposta, coloca aquilo em oração, faz um jejum, faz um propósito com ele, coloca aquilo na luz, entendeu? Porque se for para vir para você, a gente é muito ansioso, a gente quer aquilo para amanhã, e aí que vem a corrupção muitas vezes, né? Você pode ser uma alma boa, enfim, você está no meio das pessoas, eu quero ser político para ajudar o povo. Você vai entrar num ninho de cobra que, se você não estiver muito forte, mesmo pessoas muito fortes acabam caindo, porque o meio corrompe, ou você é posto de lado. Então, assim, o que a gente vê? A gente conversa muito. Eu fico chateada em algumas situações, até particulares, profissionais, que acontecem com a gente, né? Sim. Aí você fica chateado 2 dias, mas você fala, mas foi da vontade de Deus, então eu tenho que me curvar aquilo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a gente faz propósito também, a gente tem a nossa base, né? Então, eu acredito que seja meio assim, você coloca na luz aquilo. Se for para vir para você, aquilo vai... Deus está conosco, né? Nós somos filhos dele, que é o melhor para nós. Então, nesse meio, ou qualquer outro meio, colocar ali, na luz. E Deus vai fazer... Você quer uma flor, Ele vem com um buquê. Para você, é uma coisa muito bonita, né? Então, fica aí... eu senti vontade de falar isso, eu acho que é bem assim, Amém. Todos os meios, né? Então, né? Porque a tecnologia é nossa. Muitas pessoas são cristãs da comunidade e tal. Então, a gente colocar sempre na luz para fechar as brechas, né? Porque o mal existe, né? Infelizmente. Então, tem que estar sempre de mãos dadas.
Minha opinião é que tem que estar sempre de mãos dadas com ele, né? Sim. Esperar o Senhor conduzir, né? Esperar o Senhor Deixar que ele conduzir, o que é melhor conduza as pra coisas. Quando ela falou com relação à prosperidade, aí você falou, a gente falou de prosperidade e também de prosperidade financeira, né? A prosperidade financeira, geralmente a gente cita isso, ou assim, o senso comum usa essa expressão para quando um negócio que ela está empreendendo dá certo, né? Muitas vezes não dá certo, né? E agora, aquela prosperidade que você tem com Deus, de você andar correto, como eu falei, você ter o foco no seu ofício e ter a hierarquia das coisas certinhas para saber se você realmente está amando Deus sobre todas elas, ela às vezes pode vir na forma de uma falha financeira, seus negócios não deram certo, mas você tem aquela altivez, né? Que te permite acordar todo dia e ter uma energia para partir para cima, e como você falou, manifestado na forma da família, de uma boa lugar para você comungar, com bons irmãos, para você poder realmente falar das ideias que são de crescimento. Então, muitas vezes a gente tem que ser observador disso aí. Eu falo assim, na minha vida, o que aconteceu? Quando a gente era garoto, meu pai não tinha uma melhor... Se bem que ele estava bem naquela época, mas a gente não tinha, por exemplo, uma televisão. A gente não tinha brinquedos. Eu lembro que meu pai comprou um caminhão de madeira, eu lembro uma vez que ele falou assim, não, as crianças vão ficar felizes com isso. Aí me marcou. Ele falou, não, criança não precisa de nada, ele vai ficar feliz com um caminhão de madeira. Porra, eu queria o caminhão com luz, eu não queria o de madeira, entendeu? Mas eu, na hora ali e tal, e não ia reclamar também, né? A gente era de outro tempo, né? E brinquei com o caminhão de madeira, no final das contas eu queria o de luz, mas deu 15 minutos eu esqueci. E o de madeira ficou ali. Então, ou seja, e a gente teve essa época, não tinha televisão e tal, morava nos fundos da farmácia, mas o pai a farmácia estava funcionando, ele estava se erguendo, tá? E isso quando me conheço por gente, ali 7, 8 anos. E depois ele teve uma fase boa, depois isso aí se sustentou uma fase boa, e depois uma fase ruim de novo, né? E depois consegui, né, graças a Bitwage e tal, pelo menos voltar para uma fase um pouco melhor. Então, eu, mesmo assim, em vários momentos que eu passei ali sem dinheiro, confiando, sobretudo, eu mais me fortaleci na fé na época que eu estava sem dinheiro. Então, eu estava próspero naquela época. Sim. Por quê? Porque eu estava com a lição verdadeira. Deus estava caminhando. Porque a gente, o ser humano, nós... somos falhos. Se você não tomar uns tapas, porque o bom pai não é só aquele que ensina para o filho onde fica a tomada, é aquele que deixa enfiar o dedo e tomar o choque para saber como é que é. Né? Sim. Deixa sofrer alguma consequência. Porque né? assim, eu tenho um tio meu que, inclusive, graças a ele, eu me ajudo, inclusive, na retomada da fé, meu tio Edinho, ele falava o seguinte: tem 2 jeitos de ser pescado. Pela rede e pelo anzol. Pelo anzol dói mais. Sim. E é uma coisa que a gente também precisa ressaltar, é que o Thiago até citou, né, que geralmente a gente, quando decide viver assim, né, de forma que agrade o Senhor, as coisas geralmente pioram. Pioram. Porque a gente a gente é precioso para ele, né? Sim. E assim, é uma maneira dele, de fato, só depurar mais a gente. E não significa que outras áreas vão ficar ruins, né? Às vezes o Senhor está tratando em outras questões. Eu percebo isso, por exemplo, lá no meio, na igreja onde eu congrego, né? Eu sou da Ramá, mas eu sou de uma Ramá em Santa Cruz da Serra. Lá no nosso meio, o Senhor levantou alguns irmãos com mais condições financeiras, né? E não significa que eles também não são tratados, não são apertados em outras situações, né? E é uma coisa que a gente também ressalta, né? O Senhor, ele não isenta a gente de ter. Alguns realmente não vão poder por ser mais perigoso para eles, né? E eu vejo isso como um cuidado do Senhor para preservar aquela pessoa. Mas aqueles que têm, né, precisam redobrar muito mais a atenção. Sim. Mas não isenta do Senhor também tratar em outras áreas, né? A gente às vezes fala assim, tô tranquilo, não tenho problema, não tô apertado. Quem disse, né? Só quem tá vivendo mesmo que sabe. O Senhor vai usar outras maneiras para poder depurar. Não vai ser através da questão financeira, mas vai ser uma questão mais profunda, o emocional, através da saúde. O Senhor sempre vai estar, de alguma maneira, ali depurando e usando
todo aquele recurso, né, para a glória dele. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa separar, né, e deixar as coisas no lugar de cada uma. O Senhor é uma coisa, e a vida com Ele é uma coisa, e a vida aqui é outra. E a gente não está se baseando só aqui, né? A gente vive aqui porque tem que viver. Nesse mundo, Até que o Senhor venha e faça alguma coisa, a gente tem que viver aqui e procurar viver da melhor maneira, né? Honrando aquilo que Ele mandou a gente honrar, honrando principalmente o nome dele e fazendo a diferença para as outras pessoas, né? Isso é bem Sem interessante. E, Fabiano, no caso, o Bitcoin na sua vida, o antes e o depois? Olha, o antes, vamos lá, né? Tem várias etapas antes, né? Tem o antes de eu tentar entender como o dinheiro funcionava e depois de mais ou menos entender como o dinheiro funcionava, tá? Então, antes, eu não fazia a menor ideia. Eu também achava isso. O banco, você coloca dinheiro, ele te paga dinheiro. Não tem as ações da bolsa, elas sobem, você ganha dinheiro, ela perde, você... Tinha essa visão superficial, fenomenológica, manifestada de como o dinheiro funciona. E, na verdade, é só a superfície da superfície. Conforme eu fui pesquisando, buscando, já era a era da internet. Então, eu sempre fui de tecnologia, eu sabia fazer as buscas, sabia estudar. Essa é a verdade. E aí eu entendi essa parte aí também. Quem assistiu o documentário Zeitgeist, como eu mencionei aqui, viu lá como o dinheiro funcionava e a partir dali começou a ter subsídios para tentar entender como o dinheiro funcionava cada vez melhor. E entendeu isso que o pessoal chama de efeito Cantillon, quer dizer que o dinheiro é impresso, criado pelo governo, e quem está mais perto do governo recebe as benesses, né? Isso é porque o dinheiro fiat, que a gente chama, quer dizer, aquele dinheiro que o governo imprime ao bel prazer, ele foi inventado, né, pelo Lord Keynes, né, o famoso economista lá nos anos 40, ele falava o seguinte: olha, se o governo quer fazer estradas, ele não pode esperar que venha um construtor de estradas e que as pessoas decidam fazer uma junção, né? E contrate o fazedor de estradas e monitore o serviço. Isso aí não me parece ser funcional. Melhor ainda é o seguinte: se o governo sabe que precisa de estradas, ele baixa os juros para o fazedor de estrada. E aí vários empreendedores vão se atirar nisso, porque ele vai ter acesso a dinheiro fácil, né? E com isso ele vai fazer estradas. Se nós quisermos máquinas, no caso carros, né? Porque ele escreveu isso naquela época. E a gente vai baixar os juros para quem for fazer carros, a gente vai ter mais indústrias de carros, vamos atrair os empreendedores e não fazer carros, a gente vai ter carros. E ele completava dizendo o seguinte: se a gente fizer isso para cada item que a sociedade for precisando, eu não tenho dúvida que em mais 40, 50 anos, que seria mais ou menos agora, na verdade nos anos 90 ali, pro ano 2000, as pessoas iam estar trabalhando pouquíssimo, não mais do que 4 ou 6 horas por semana. Só que não funcionou bem assim, né? Não foi bem assim. E o governo... E ainda falavam para ele o seguinte, ele tinha uma frase que falava assim: não, mas e ao longo prazo isso aí não vai ter um problema, porque você vai ter o governo controlando o dinheiro, fazendo impressão de dinheiro toda hora, isso aí não vai causar alguma forma de efeito inflacionário. Ele já era combatido, nessa já existiu a ideia dos austríacos, os austríacos eram bem críticos das políticas de Keynes, sempre foram. E ele falava, tinha uma frase que ele brincava, que falava assim: não, mas no longo prazo nós estamos todos mortos, né? Ou seja, como quem diz, depois a gente vê isso aí lá na frente, vamos resolver o problema agora, né? Se ele visse agora, ele ia morrer também, tadinho. Isso aí, na verdade, esse tipo de política foi o motor da indústria, porque não eram todos os barões, né? Porque os primeiros empreendedores, chamados empreendedores, eram os barões, né? Aqui no Brasil, a gente tem as figuras do Barão de Mauá e do Barão do Rio Branco. Então, esses barões eram pessoas que tinham poder na sociedade e que decidiam fazer grandes empreitadas que só eles lhe cabiam. Não iam caber, obviamente, ao camponês, nem ao pequeno comerciante da cidade, né? Então, o barão decidia ir lá fazer aquele grande empreendimento e... Só que esses grandes empreendimentos às vezes eram ou fazendas, ou até mesmo alimentar a cidade do comércio, ou fazer estradas entre cidades para aumentar o comércio. Ninguém ia se aventurar em fazer indústria, quer dizer, alinhar as pessoas numa esteira, botar uma do lado da outra para ficar fazendo teando, né? Fazendo tear, né? Ou fazendo máquina a vapor,
Isso aí era um negócio muito arriscado. Então, aí que eles começaram a pensar, peraí, mas se a gente pegar esse cara que tem o mesmo espírito de fazer uma estrada entre uma cidade e outra, entre construir cidades, quem já viajou para a Europa, sabe, ver aquela beleza daquelas cidades, isso aí tá na obra do Adriano Janturco, que é um italiano que está sempre aqui no Brasil. Aquelas cidades, quem visitou a cidade de Sevilha, cidades da Itália, por exemplo, são feitas por uma pessoa, ou por um barão desses. Então ele define a arquitetura, e por isso que as cidades são tão bonitas, né? Exatamente, elas foram feitas com um intuito, né? E por uma pessoa só que comandava. Então, para você pegar esse barão e falar assim, pô, esse cara tem esse apetite construtor de construir uma cidade. Como é que eu convenço ele a fazer uma indústria? Porque indústrias não existiam. E você só podia fazer isso, fazer o seguinte, não, esse cara tem esse espírito por causa da riqueza. Se você falar que a gente tem um banco e botar o juro baixo, ele vai vir até nós. É natural, é o espírito animal, como falava o Lord Keynes. Não, esses caras têm o espírito animal, eles vão vir atrás de nós. E isso foi expandindo até chegar ao limite do inevitável, porque isso aí passou, como o governo passou a ser o criador do dinheiro, ele passou a criar um estímulo perverso para que você fique perto do governo para saber, porque agora, qual que é a próxima política do governo? Aí ele vai começar a fazer o quê? Computadores? Pô, então já vou ficar ali, vou ficar esperando ali, ó. Vou fazer lobby, ou vou eleger... Eu tô na indústria de computador, vou eleger meu filho deputado, que aí eu fico sabendo primeiro de todo mundo quando vai ter o dinheiro do computador aí, que eu saio na frente, Sim. né? Então isso aí criou um estímulo perverso, uma corrupção inserida no próprio sistema. O Bitcoin vem para resolver isso aí, né? Então, só para ver se eu entendi. O efeito Cantillon é quando uma pessoa pega dinheiro novo, joga para as grandes indústrias que recebem esse dinheiro novo, correto? E depois esse dinheiro vai ser distribuído, porém quando ele chega lá na ponta, ele já chega inflacionado. Ou seja, ele já chega com um poder de compra menor do que o que ele tinha antes, porque esse dinheiro entrou na economia através desse empréstimo feito por essas indústrias que construíram estradas e que, enfim, fizeram aplicações privadas ou públicas. Hoje essas infraestruturas são representadas por essas empreiteiras que a gente vê aqui no Brasil, né? Camargo Correia, Odebrecht, enfim. E eles são os cantilionários, ou seja, eles são amigos ou pais dos deputados. Eles já sabem, porque antes do dinheiro ser aprovado, porque vai ter uma obra de um porto novo, sei lá, em Macaé, perdão. E vai ter um porto no Macaé. Antes disso, isso é só uma conversa. De ser só uma conversa, isso começa a ser um projeto de lei. Se é um projeto de lei, começa a virar um projeto em si. Vamos ter que contratar a empresa X, empresa Y. Quem está ali na discussão são os chamados cantilionários, ou seja, eles já estão ali na frente do que vai acontecer. Entendeu? Aí sim, o efeito Cantillon em cascata resulta nisso que você falou. Perfeitamente. Tá? E no caso, você hoje enxerga o Bitcoin como uma salvação ou como só uma proteção? Para o cidadão comum, ela é uma proteção, naturalmente. Mas para o sistema, ela força, de fato... Eu não vou dizer que ela significa salvação, porque a salvação é individual, né? Salvação é realmente só através de Cristo. Não tem... E não tem nada a ver com dinheiro. Não tem. Sim. Né? Entendeu? E então não tem nada a ver com salvação da dinheiro, economia, né? E nem o mundo, você salva que o mundo mesmo, aí esse não tem salvação de vez. A salvação é para nós, para as almas individuais. O mundo é o mundo, né? Ele vai ficar aí para trás. Quer dizer, existem os milenaristas, né? Mas eu pessoalmente, não sei vocês, eu não sou milenarista. Vocês acham que vai ter o reino de Cristo de 1000 anos na Terra? Não. Achamos. Sim? Sim, eu não achamos. Eu não tenho tanta certeza disso. Não, obviamente não vou impugnar. Eu não sei nem se a Terra é redonda ou plana. Eu ia até perguntar, porque a gente como cristãos, também acreditamos no governo antes disso, que é o governo do anticristo. Isso vocês acreditam também? Já está. Mais ou menos. Isso aí tá no Apocalipse, né? Sim. E aí a gente percebe, né, pelo menos a gente tem tido, né, aqui, através dos nossos pastores, algumas revelações com relação a isso, e alguns entendimentos até dentro da própria palavra, sobre a questão de unificar as finanças, né? Seria uma estratégia do governo do anticristo, né? Trazer uma única moeda. Dentro disso aí, vocês que entendem a questão dos bitcoins e tudo mais, como é que poderia ficar a situação, tipo, se eles realmente unificassem uma moeda só? Ou seja, a CDBC, não é? As CDBCs, como vocês veem as CDBCs? As pessoas vão falar... lógico que analisar isso do ponto de vista do teológico,
e sobretudo do estudo da palavra, né? Eu não estou capacitado a fazer. Tem o Padre né? Duarte que fala sobre Bitcoin também. Se vocês quiserem, eu passo para eles. Que fala que essa moeda não é do mal, né? Porque às vezes parece que vai ter uma moeda Bitcoin Não. Não, mas tem as CDBCs, não é que são moedas do governo. Do governo controlando, taxazinha para desligar, de controlar. Isso, essa ele sim, controlando. Essa já, com certeza. Eu não descartaria a possibilidade, exercitando minha imaginação, eu não descartaria a possibilidade do mal exercitar e transformar o Bitcoin em algo ruim, em algo bom e algo ruim, tá? Né? Realmente fica difícil a gente ler o tempo com essa velocidade, né? Hoje, o Bitcoin é fundamental para aquelas pessoas que entendem, como eu entendo, que o sistema bancário ligado ao político tem um poder absurdo, né? E é um instrumento que a gente tem para não fazer a vontade do mal, porque o que eles fazem eles vão tentar escravizar você. E eles vão tentar escravizar você não diretamente, como um dia foi feito, né? Como foi feito na Babilônia, por exemplo. Eles vão tentar escravizar você sem que você perceba, para te pegar distraído. Eu acredito que na fatura do cartão de crédito, todas as vezes te dando mais limite para você viver endividado, te estimulando ao endividamento, fazendo com que você vive apertado. E dependa deles. Acredito deixando confuso. Que com essa atualização do método de dinheiro, que agora nós estamos vendo um dinheiro digital, o controle vai aumentar, porque nós vemos o Estado hoje cada vez maior, cada vez mais presente, cada vez mais ágil para cobrar. Então, eu imagino que tanto quanto as IAs que estão se modernizando, a gente vê aí os computadores quânticos que estão crescendo, não é isso? E a gente vai ver muitas notícias com o passar do tempo, até porque as carteiras de pessoas que não se movem, elas vão sofrer ataques quânticos em algum momento, porque elas não estão sendo atualizadas. Ou seja, então se esse valor não está sendo movimentado, em algum momento eles vão ser atacados. E com o avanço do computador quântico, vai ser quebrado. Isso daí já é praticamente que unânime dentro da comunidade, né? Eu não partilho dessa unanimidade. Assim, quanto mais o computador quântico, ele vai ter que necessariamente ser desenvolvido por um governo, assim como a bomba atômica. Esse tipo de tecnologia só pode ser desenvolvida por alguém que tem um dinheiro como governo, dinheiro infinito, porque ele tira dinheiro das forças de trabalho dos seus países. Sim. Uma empresa não pode fazer isso, porque ela tem que tirar dos recursos que ela possui e esses recursos vão acabar, né? O país tende a ter mais recursos para fazer esse tipo de empreitada. Conforme o tempo vai passando, mais países vão adquirindo Bitcoin de medo do outro ter mais Bitcoin que ele. A hora que ele tiver o computador quântico, ele quebrar o Bitcoin, ele quebra o Bitcoin do outro e quebra o dele também. Não, calma aí. Ele não vai quebrar o Bitcoin, porque as carteiras estão sendo atualizadas junto com as atualizações do computador quântico. Porém, existem aquelas quantias, como a de Satoshi, que não se movimentou até hoje. Ou seja, está na carteira primária ainda. Sim. Então, ou seja, ela não está protegida pelas atualizações das carteiras, correto? Tem outros fundos que também acredito estejam em carteiras antigas, assim como o do Satoshi, totalizando um bom valor de Bitcoin, né? E eu creio que, como eu falei, eu acho que se o computador quântico de fato for descoberto, eu creio que ele vai ser usado para fazer algum outro tipo. Se a gente usar o exemplo da história, foi um teste, por exemplo, a bomba atômica, ela foi testada com uma certa escala no Japão, né? Hoje em dia todo mundo sabe que tem bomba atômica, teme a bomba atômica, mas a única vez que as pessoas viram bomba atômica de fato foi naquelas experiências do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Então eu creio que o computador quântico deve ser usado no meio de um conflito para, por exemplo, quebrar um país, e em posse desse conhecimento tudo vai mudar na computação, inclusive o próprio Bitcoin. Entendeu? Deixando ainda um papel dessa rede que, como eu falei, você não vai querer destruir um negócio que pode te ser útil também. Sobretudo se você tem posse do Bitcoin, né? Porque se eles atacarem mesmo as carteiras de Satoshi, eles tendo lá centenas de milhares de Bitcoin, seja a China ou os Estados Unidos, imaginando um mundo bipolar, eles vão diminuir a riqueza dos dois ao mesmo tempo. Não é um ataque singular de um contra o outro. Seria como se fosse um ataque ao mesmo tempo em si próprio. E nem seria inteligente, né? É lógico que isso aí a gente tá falando são só especulações. É lógico, né? São conjecturas, né?
A gente não sabe. Vai que cai na mão do, sei lá, do Kim lá da Coreia e ele loucamente, né? Fabiano, suas considerações? Olha, eu acho que o grande serviço que é prestado, o que me faz, que eu sempre falo a respeito do nosso amigo Renato, que graças a ele, nosso amigo em comum, que trouxe aqui, apesar de que quem falou para nos trazer foi o meu amigo Sou, um grande abraço pro Sou, é um cara muito gente boa, mas como diz o nosso amigo em comum, e o que eu sempre falo do trabalho dele, é que ele fez esse grande trabalho de ter uma linguagem popular para levar as pessoas à importância de justamente das pessoas entenderem que o que é o sistema bancário, o que é a ilusão do dinheiro, o papel do Bitcoin nisso aí, e como as pessoas têm que acordar, tá? Então, tipo assim, a gente parte do princípio que aqueles que acreditam em Cristo já estão acordados, né? Já estão de olho no lance, e esses são os primeiros que vão tomar para si a responsabilidade, porque a parte de você ter riquezas nas tuas chaves criptografadas é a respeito disso. Não é a respeito de você ser mais rico do que o outro. É a respeito de você ter a responsabilidade. Responsabilidade de não alimentar um sistema que está se fazendo valer da vida das pessoas, destruindo famílias, destruindo valores. Tá? E entender que você tem essa responsabilidade, porque agora você não depende mais dele nem de ninguém. Tá? E mais do que isso, você está sugando, né? Porque ele imprime dinheiro. Você pega esse dinheiro impresso, que ele imprime com a hora que ele bem entende, e transforma em algo que ele não consegue encostar mais. Tá? Então você começa a, de certa forma, sabotar ele aos poucos. É o trabalho porque você não tem como chegar e dizer, eu vou lá no Congresso, vou proibir o governo de imprimir a cartilha, né, de infantilização sexual. Você não tem esse poder, você não vai conseguir. Você sabe o que vai conseguir? Você vai conseguir pegar a cadeia, que nem o pessoal ali do 7 de janeiro. Né? Então você não adianta você bater de frente e falar, eu bato no Mike Tyson. O que vale um valentão morto? Você tem que ter inteligência, você tem que atacar ele aos poucos e em conjunto, né? E uma dessas formas de enfraquecer, como fala o Renato, e eu quero aqui fazer também a consideração final, um reforço, é você ter Bitcoin na sua própria chave privada, é você ter a própria responsabilidade dos seus bens, e com isso a gente migrar para um estágio onde vai ter um ambiente mais justo para todo mundo, mais decente, para as pessoas se desenvolverem economicamente e profissionalmente e poderem ganhar seu dinheiro. Adriana? Opa, a gente sempre defende liberdade, né? Então, pegando o gancho no que o Fabiano falou, tem pessoas hoje no Brasil tendo só CNH cancelada, seu passaporte cancelado, né? Falou alguma coisa que não agradou o governo, enfim. Então, tem um segundo passaporte. A gente advoga por ter um segundo passaporte, de preferência um país com por exemplo, na Europa, né, que são os índices mais altos, né, que te dá acesso aos Estados Unidos sem visto, para turismo. Se você quiser empreender amanhã nos Estados Unidos, você sendo europeu, você pode abrir uma empresa a partir de $50 mil, não precisa fazer um processo muito longo de documentação, porque é um passaporte mais bem visto, entre aspas, na cadeia deles lá de liberdade econômica, enfim. Então a gente advoga, mas eu não quero morar fora. Não precisa morar fora. Os passaportes de ascendência europeia consanguínea, que são pela família, são feitos totalmente a pessoa aqui no Brasil, onde quer que ela viva. Não precisa visitar, não precisa nem conhecer se não quiser. É uma das melhores heranças que se deixa para a família, claro, além da educação, passar bons valores. O Bitcoin a gente também entende como sendo uma riqueza que você deixa para os seus descendentes. Então, para o pessoal acordar para deixar na gaveta, que a gente brinca, deixa no plano B. Se amanhã depois acontecer uma coisa muito pior, ou precisar por algum motivo ir para outro lugar, a pessoa já tem um documento que abre portas para o mundo. Então é o que a gente defende do segundo passaporte, principalmente. Bárbara Silva. Adorei. Vou até completar, que a gente falou do lance da palestra ali do Renatão. Vou completar com o gancho da Adriana. Pensa bem, se você tem teu Bitcoin nas tuas chaves, ninguém pode te tomar aquilo ali. Se você inclusive tem a chave, tem uma boa memória, você guarda a chave, que a gente sabe que são 12 palavras, né? Ou 24. Ou 24 ou 12, mais uma palavra da sua própria invenção. Digamos que você tem uma excelente memória e guarda ela na cabeça. Não, é impossível. E agora você tem também um segundo documento, tá?
Um segundo passaporte, sobretudo, já pensou um passaporte europeu ainda, que você tem a sorte de um voo português, não sei, que vai te permitir você sair aqui e até o Paraguai, até a Argentina, até o Uruguai, e pegar um avião, você está num novo lugar, onde você começa a sua vida de novo, e principalmente se você tem um trabalho ainda que te permite um ofício, né? Seja um ofício de pedreiro, mas se você for bom, quando você chegar em Portugal na segunda, você está trabalhando na terça. Você está, inclusive, se você não for na terça, na quarta, tem gente tocando na sua casa sem trabalhar. Tá em falta, né? Ou seja, se você tem essas duas coisas, eu penso, voltando lá no que a gente falou no começo da política, que diferença faz a política? Exatamente. É isso aí. Professor Olavo, crie um sistema, não brigue contra o sistema, crie o seu próprio sistema e viva nesse sistema. É o que a gente tenta juntar com o que a gente acredita, é você viver no seu sistema. É porque se você reclama muito do sistema, é porque você está procurando um lugar nele, você está indignado que ele não te dá um espacinho, e você fica ali reclamando, esperando que ele amanhã te chame. Pô, cada 4 anos agora Salvador, sim, agora né? vamos te dar uma chance. E não é isso que acho que o cristão está buscando. Também não vai acontecer. São todos corruptíveis, Não vai acontecer. É. Mas as minhas considerações... Pensei que você já tinha dado, já ia dar tchau. Não, eu gostei do assunto. Para mim foi muito esclarecedor. Muito bom ter vocês aqui. E a gente vê a importância realmente do Senhor levantar algumas pessoas mais entendidas em algumas áreas, porque o que falta, às vezes, para o povo é, de fato, o conhecimento. Né? A gente acaba errando, acaba... não aproveitando oportunidades e dando um murro, às vezes, em algumas situações de ponta de faca por não ter um certo conhecimento, né? Então, acho muito esclarecedor e para mim foi um aprendizado. Mais um aprendizado na sexta-feira. Amém. Legal, fico feliz. Obrigada, gente. Meus irmãos, nós agradecemos aos nossos convidados de hoje. É sempre uma bênção poder estar recebendo essas pessoas, esses irmãos em Cristo Jesus, como diz o pastor Érico. A comunidade cristã não tem placas, né? Nós seguimos todos a Cristo, somos cristãos, conhecemos a palavra da verdade, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então que cada um se examine a si mesmo, primeiro se conserta, para depois pedir alguma coisa, né? Então que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude nessa sexta-feira e que nós possamos ser aptos a servir hoje e sempre no reino de Deus. Fiquem agora com a programação normal da nossa rádio. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém.